Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus cada vez seja mais e mais realidade na sua vida. Jesus Cristo tem a palavra sempre viva. Por quê? Para Jesus, o Filho do Deus vivo, não existe simplesmente passado ou futuro. Para Ele tudo é. Jesus Cristo, Ele não se parece com Deus. Jesus é Deus, é o Filho dele que veio para que nós pudéssemos conhecer o plano, o propósito e o sonho que Deus tem para cada um de nós. Mas houve um momento quando Jesus se uniu aos seus discípulos e disse uma frase tão forte, dizendo assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições chegam, e chegam assim de uma maneira inesperada. Outras vezes as pessoas podem até calcular a chegada dessa aflição. Eu estou me referindo à chuva. Nesses últimos dias, como temos experimentado, principalmente na nossa região, tanta chuva e ao mesmo tempo também tantas lágrimas, tantas mortes, tantas catástrofes que trazem para todos nós e deixam o nosso coração ficar assim tão sensível. Mas Jesus Cristo, Ele usou exatamente a chuva para trazer uma ilustração na nossa vida, como vivemos, porque uma das coisas que nós não temos um domínio tão grande é exatamente sobre as intempéries. E Jesus toma exatamente o exemplo da chuva para falar sobre a nossa história, sobre o nosso casamento, sobre a nossa maneira de criar os filhos, em outras palavras, sobre a nossa vida. Em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas ele continua dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nessa ilustração que Jesus Cristo traz, do homem insensato e do homem sábio. O sábio foi aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, só em cima de um alicerce sólido. Mais dias, menos dias, quando vem a chuva, quando vem a tempestade e vem de uma forma assim louca, destruindo tudo. O que aconteceu? Essa casa, que tinha um fundamento sólido, permaneceu em pé. Mas o outro, que havia construído a sua casa sobre areia, sem um alicerce, que tristeza! Quando a chuva veio com tanta fúria, quando as águas subiram, o que aconteceu? A casa ruiu. E diz aqui o texto que foi tão grande todo o desespero, toda a angústia, toda a perda pela casa que ruiu. Quantas vezes nós olhamos não simplesmente para a casa no sentido natural, de tijolo, cimento, nós olhamos para a nossa própria vida. É tão interessante saber que cada um de nós somos também como uma casa, mas o mais importante é acima de o fundamento que nós firmamos a nossa própria vida. Tem pessoas que constroem a vida em cima de A, B ou C, situações, ensinos, valores. Outros construem a sua casa em cima de tanto aspecto que aparentemente traz segurança e de repente vem uma doença, vem um desastre, vem um câncer violento e aquela pessoa não estava preparada para isso. Quantas vezes notícias chegam inesperadas e parece que tudo desmorona. Não é assim?
Mas o mais importante é o que Jesus quer nos ensinar, que nós precisamos estar preparados para esses momentos de crise, esses momentos quando o céu se abre, quando vem chuvas de uma maneira tão terrível como dos últimos dias. Quantas casas caíram, quantas pontes ruíram, quantas desgraças aconteceram. Por quê? Um dia a chuva vem. Pode ficar 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas um dia pode vir uma catástrofe. Então, nós precisamos estar preparados. E o preparo que temos para nós, no sentido natural, é edificarmos a nossa vida sobre um fundamento, sobre um alicerce, mas um alicerce que possa realmente sobreviver a todas as avalanches que vêm. E muitas vezes você está aí, seu casamento indo tão bem, e de repente há uma desgraça, há uma traição, há uma morte, há uma confusão, há um abandono, e de repente tudo cai. Muitas vezes a família está caminhando tão bem, mas um filho começa a enveredar por um caminho que não foi o caminho que ele aprendeu. E de repente o que acontece? Toda a família começa a sofrer. Por isso, Jesus Cristo é a base, Jesus Cristo é o fundamento, Jesus Cristo é a rocha. Acima dela, você pode construir qualquer coisa, construir a sua vida, construir os seus sonhos, construir a sua história. E pode vir ao vendaval que for, a tempestade que for, o furacão que for, permanece. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele disse: tende bom ânimo. As aflições chegam. Quantos que experimentaram com muita tristeza um ente querido que morreu durante esse tempo de tanta tempestade, tanta chuva, tanta situação tão delicada. E há pouco tempo atrás, poucos dias atrás, estava tão saudável, tão cheio de vida, tão cheio de alegria. Por isso, nós não sabemos, ainda que os meteorologistas podem prever o tamanho da tempestade, mas nós não sabemos exatamente a hora, nem a força no sentido pleno. Por isso, que algo que temos que fazer e que precisamos fazer é estarmos sempre preparados, mas preparados mesmo. Por isso que o Salmo 23, há um momento quando o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É só a presença do Senhor, é só a companhia dEle. A fé cristã não é uma religião, a fé cristã é um relacionamento que temos com Deus. A fé cristã nos leva a descansar sobre a palavra dEle e, acima de tudo, de vivenciarmos de um modo tão glorioso a bondade do Senhor. Por isso, Jesus nunca escondeu nada de nós. Ele, ao contrário, ele disse de uma forma muito clara: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você tenha ficado tão cansado com essas últimas notícias, as últimas chuvas, as últimas perdas, situações que machucaram tanto o seu coração. Mas e agora? A vida tem que prosseguir, temos que continuar. E o que fazer? É o momento de refazermos, fortalecermos aquelas áreas que estavam tão fracas, fortalecermos, porque novamente a tempestade pode chegar e nós não sabemos quando. Por isso que a Bíblia tem uma advertência que diz assim: prepara-te, ó homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Não é ficar com medo de Deus. Não veja Deus como se fosse um Deus mau. Deus não é mau, Deus é bom. Deus é bom
E o amor dele já foi provado para todos nós. A misericórdia dele a cada amanhecer se renova na nossa vida. Mas você que tem a responsabilidade sobre a sua casa, você precisa levar os seus filhos, levar os seus netos, levar seu cônjuge a experimentar esta realidade de edificar a família em cima dos princípios da palavra do Senhor. E pode acontecer as circunstâncias as mais delicadas. Por isso que Jesus Cristo disse assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A outra casa que não desabou, não foi porque ela foi pintada com uma cor mais bonita do que a outra, não foi porque ela tinha mais cômodas do que a outra, não. É porque tinha algo chamado alicerce. A questão maior é essa, o alicerce, sobre o que você está construindo a sua vida, a sua família. Ou é um alicerce mesmo, ou você pode economizar em qualquer coisa na construção da sua casa, mas não deixe de economizar no alicerce. Faça um fundamento, coloque mesmo pedras, grandes pedras, coloque o melhor concreto. Por quê? Um dia a chuva pode vir. Ah, mas eu não sei quando ela virá, mas um dia vai vir. Por isso que quando você tem Jesus na sua vida, no momento quando você deixa de conhecer Jesus, simplesmente a história dele, ou fato sobre ele, quando você vê realmente a sua vida nas mãos dele, isso traz uma paz muito grande. E esta paz, só ele que pode dar. Ela traz essa segurança, porque quando você está nas mãos do Senhor, há essa segurança tão grande. Por isso que quando Jesus falou isso, o texto diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Logo depois de Jesus falar, o que eu acabei de ler para você, todos estavam ali maravilhados. E ele ensina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus tinha autoridade. Os escribas tinham conhecimento intelectual, mas que não desembocava os ensinos em coisas práticas. Não adianta você só conhecer os fatos sobre Jesus, a história de Jesus. Você precisa realmente se entregar a Ele. Quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele. Quem sabe você conheceu a Bíblia, leu a Bíblia, quem sabe até pregou o Evangelho e hoje está longe. É o tempo de você voltar. O amanhã, ele não existe. Existe apenas só o hoje, só esse dia. E nós só temos um dia para viver. E nesse dia, pode ser um dia tempestuoso ou pode ser um dia de tanta calmaria. Não importa. Importa que você precisa estar preparado. Na Bíblia, há um resumo que diz assim: prepara-te, ó homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Ah, mas eu preciso ter primeiro isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, o seu dia é hoje e sua hora é agora. Nós estamos aqui do outro lado, ao lado dos nossos telefones, prontos para orar por você, pronto para abençoar o seu coração, pronto para abençoar a sua vida. E quero deixar um convite, ainda hoje, você poderia vir participar conosco aqui na Matriz da Lagoinha, às 10 da manhã, às 18 horas, momentos do céu na terra. Nosso endereço é esse, Rua Manuel Macedo, 360, no bairro São Cristóvão, bem junto da Avenida Antônio Carlos, em frente ao Conjunto EPI. Para todos nós será uma alegria tão grande ter você conosco. Então, até daqui a pouquinho. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.